Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o plenário, está começando. Hoje começamos com os principais momentos da sessão do dia 8 de setembro de 2022. Por causa do feriado de 7 de setembro, nós tivemos uma única sessão da quinta-feira, dia 8. Dois destaques: processo sobre direito à creche e a prestação de contas da gestão do ministro Luiz Fux como presidente da Suprema Corte. Né, Karina? Exatamente, William. O grande destaque dessa semana, sem dúvida alguma, foi essa despedida do ministro Luiz Fux, que já completou o seu biênio como presidente do Supremo Tribunal Federal, e a posse para a próxima presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, já está agendada para a próxima segunda-feira. Mas, não obstante nós tenhamos tido esse grande destaque da única sessão plenária desta semana que passou em relação a essa despedida do ministro Luiz Fux, nós tivemos o início de um julgamento de extrema importância também, que envolve o direito a creches a crianças de 0 a 5 anos, enquanto um direito fundamental previsto na Constituição. Trata-se do início do julgamento de um recurso extraordinário, cujo relator é o próprio ministro Luiz Fux, e que desde maio de 2021 já vinha sendo inserido nas pautas de julgamentos de forma reiterada, dada a importância desse tema, e o ministro preferiu, portanto, trazer na quinta-feira para dar início ao julgamento e assim proferir o seu voto. A discussão é saber se o município tem obrigação de garantir a essas crianças de 0 a 5 anos, como determina a própria Constituição, e esse é um dos argumentos trazidos pelo Ministério Público, para que essas crianças tenham o direito ao acesso a essa educação infantil e que o município não pode alegar que não tem recursos financeiros para manter essa escolaridade. Então, há um argumento por parte do município de Criciúma, que é o recorrente nesse caso, de que não haveria obrigatoriedade de fornecer esse tipo de serviço até uma determinada idade, até os 4 anos, e que não seria obrigação, portanto, e que inclusive o Poder Judiciário não poderia se intrometer neste assunto, que é do Poder Executivo. Estaria havendo uma usurpação de atribuições aí, e esse é um dos principais argumentos para afastar a obrigatoriedade que foi determinada pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O que se pretende aqui, nesse recurso extraordinário, o município de Criciúma, é afastar essa decisão para não ter a obrigatoriedade de fornecer essa creche a essas crianças. Mas o ministro Luiz Fux já votou e se posicionou favorável à manutenção da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, obrigando o município a custear essa vaga, no caso concreto, para uma criança que teve a negativa ao acesso da matrícula, nesse caso, dessas creches. Então, a discussão deve ser retomada no plenário em breve, em momento oportuno, incluído na pauta. Quem comanda essa pauta de julgamentos, essa pauta dirigida, é o presidente da Suprema Corte, que é a ministra Rosa Weber, a partir da próxima segunda-feira, e vamos aguardar quando esse tema volta ao plenário, com o voto vista do ministro André Mendonça, já que o único voto proferido foi pelo ministro Luiz Fux. Mas, sem dúvida, o grande destaque é a despedida do ministro Luiz Fux, William. Nós ainda vamos voltar nesse assunto aqui, mas antes de conferir a sessão presencial da quinta-feira, dia 8, nós vamos ver os destaques do plenário virtual da Suprema Corte. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 3 liminares que restringem os efeitos de decretos da presidência que flexibilizam a compra e o porte de armas. Reportagem de Viviane Novaes. O ministro Edson Fachin tomou a medida no âmbito de 3 ações sobre os decretos de armas, ajuizadas pelo PSB e pelo PT. O julgamento delas foi suspenso no ano passado, depois de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Para restringir os efeitos dos decretos, o ministro Edson Fachin alegou urgência. Segundo ele, a campanha eleitoral aumenta o risco de violência política. O relator também disse que o aumento de armas de fogo em circulação tende a diminuir a segurança dos cidadãos e não aumentar. O ministro determinou que a posse de arma de fogo seja autorizada apenas às pessoas que demonstrem necessidade efetiva por motivos profissionais ou pessoais. A compra de armas de uso restrito só pode ser permitida no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal. A quantidade de munição deve se limitar ao necessário para a segurança dos cidadãos.
As decisões do ministro Edson Fachin são liminares e vão ser levadas para referendo dos outros ministros. O julgamento das ações ocorre no plenário virtual. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Ivo Cassol não tem direito a disputar as eleições de 2022. O julgamento foi no plenário virtual e a Marta Ferreira acompanhou. Ex-governador e ex-senador por Rondônia, Ivo Cassol foi acusado de fraude em licitações quando era prefeito do município de Rolim de Moura entre 1998 e 2001. Em 2013, ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão, que seria cumprida no regime semiaberto. Em dezembro de 2020, a pena foi extinta pelo Supremo, mas ainda ficou mantida a suspensão dos direitos políticos de Cassol. Para ser candidato nas eleições deste ano, ele recorreu para tentar reverter essa suspensão, alegando prescrição da pretensão punitiva. Relator do recurso, o ministro Nunes Marques, em decisão monocrática no dia 4 de agosto, concedeu uma liminar suspendendo a inelegibilidade do político, por entender que a pena havia sido cumprida integralmente e, assim, liberando a candidatura. A liminar, então, foi levada para análise do plenário em sessão virtual. No julgamento, o relator ministro Nunes Marques manteve o entendimento da liminar, liberando a candidatura de Ivo Cassol. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não estão presentes os requisitos para atender ao pedido da defesa. Acrescentou que o colegiado, inclusive, já havia afastado as alegações de ocorrência da prescrição em mais de uma oportunidade. Sendo assim, Moraes votou no sentido de não referendar a liminar. Os demais ministros acompanharam a divergência e, por isso, Ivo Cassol não pode ser candidato nessas eleições. Na única sessão plenária desta semana, na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar um recurso extraordinário que questiona se é dever do município assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. O caso chegou ao Supremo porque o município de Criciúma entrou com recurso questionando uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado para que a Secretaria Municipal de Educação fosse obrigada a manter a matrícula de uma criança em uma creche. A Prefeitura de Criciúma alega que o Poder Judiciário não poderia interferir em atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a situações individuais e abandonando planos e metas administrativas traçados pelo município. Afirma que a disponibilidade de vagas na pré-escola é meta programática que o poder público tem o dever de implementar na medida de suas possibilidades. O recurso, então, foi levado a plenário com repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada passa a valer em todas as instâncias do Poder Judiciário. Na sessão, o representante do município de Criciúma observou que a Constituição Federal garantiu somente a obrigatoriedade do ensino fundamental. Nesse caso, quando está se tratando de crianças de 4 a 5 anos ou de 4 a 17 anos, essa oferta é obrigatória. Em relação ao tratamento das crianças de 0 a 3 anos, essa oferta não está prevista no texto constitucional dessa forma. E, portanto, não haveria essa exigência. Já o Ministério Público de Santa Catarina ressaltou a importância da creche e da pré-escola no desenvolvimento das crianças. Não se configuram apenas espaços de cuidado. É na primeira infância que ocorre uma série de processos fundamentais para o desenvolvimento da personalidade de qualquer indivíduo. A linguagem, a psicomotricidade, a capacidade de abstração e imaginação, entre outros. Portanto, é papel tanto das creches quanto das pré-escolas organizarem uma proposta pedagógica que articule aspectos do desenvolvimento biológico com conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, sobretudo para as crianças mais pobres, de modo que essas experiências sejam complementares à educação familiar e comunitária.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou no sentido de negar o recurso. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, que não aceitou os argumentos do município. Assento que o Poder Judiciário pode impor à administração pública a efetivação dessa matrícula de crianças de 0 a 5 anos de idade em estabelecimento infantil, quando o requerente comprovar, em primeiro lugar, que não logrou obter sua pretensão pela via administrativa em razão da desídia e a negativa indevida ou demora irrazoável do poder público e não possui também capacidade financeira para arcar com custos correspondentes, sem prejuízo de sua aptidão de atender ao seu mínimo existencial. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça. Nós vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente. Voltamos já. Estamos de volta com o Plenárias. A sessão desta quinta-feira, 8 de setembro, foi a última conduzida pelo ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele se despede do cargo após 2 anos de intenso trabalho e inúmeros desafios. Reportagem de Renato Rosa. O ministro Luiz Fux mostrou o tamanho da prestação de contas, mas disse que era para todos ficarem tranquilos, porque ele destacaria o resumo das ações. Começou lembrando os tempos sombrios de quando assumiu a corte, em 10 de setembro de 2020, e os principais desafios de lá para cá. Não bastasse a pandemia, e é preciso registrar, muito embora seja um momento festivo, nos 2 últimos anos, a Corte e seus membros sofreram severos ataques em tons e atitudes extremamente enérgicos. Não houve um dia sequer em que a legitimidade de nossas decisões não tenha sido questionada, seja por palavras hostis, seja por atos antidemocráticos. Nesse processo de inflexão e de reflexão, mas também de reação e de reconstrução, e mesmo em face das provocações mais lamentáveis, esta Corte jamais deixou de trabalhar altivamente, impermeável às provocações, para que a Constituição permanecesse uma certeza primeira do cidadão brasileiro, o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada das indagações nacionais. Imbuída dessa missão, esta presidência, sempre apoiada pelos membros da Casa, meus estimados colegas do Supremo Tribunal Federal, laborou para que a nossa Corte permanecesse com voz firme, lúcida e serena, dos diversos debates da vida política do país, em relação aos quais este plenário foi instado a se pronunciar. Dia após dia, no exercício da nossa função, onde havia hostilidade, construímos respeito. Onde havia antagonismo, estimulamos cooperação. Onde havia fragmentação, oferecemos o diálogo. E onde havia desconfiança, erguemos credibilidade. Mas temos humildade, porém, para reconhecer que esse trabalho ainda é inacabado. Afinal, a legitimidade de uma Corte Constitucional não se constrói nem se corrói num único dia. Por isso mesmo, o bom juiz é paciente. Sabe que o tempo da justiça não é o tempo da política. Pontuou que o trabalho e o esforço do Poder Judiciário serão reconhecidos. Daqui a algumas épocas, eu tenho a convicção de que as nossas e as próximas gerações, mais distanciadas das paixões que inebriam os nossos dias, olharão para trás e reconhecerão a atuação do Poder Judiciário em prol da estabilidade institucional da nação, da proteção dos direitos humanos e da guarda da democracia.
O certo é que, seja nos dias da calmaria, seja nas turbulências íncitas a qualquer regime democrático, este edifício de concreto e colunas anguladas, que é a nossa Suprema Corte do Brasil, mantém-se e manter-se-á aberto, operoso e vigilante. Ressaltou que o plenário de uma Suprema Corte é lugar de verdade, liberdade e igualdade. A Suprema Corte de um país, a guardiã de sua Constituição, de seu Estado democrático de direito, somente existe e funciona se o povo lhe atribui confiança e legitimidade. Todas as nossas decisões, todo o nosso labor e todas as nossas lutas existem por conta desses milhões de brasileiros comuns, verdadeiros titulares do poder que nos confiam esta nobre e honrosa missão. Eles não são os destinatários do nosso serviço, mas a sua causa e a sua fonte. Esses homens e essas mulheres são a Constituição viva do país. Afirmou que os juízes desempenham uma missão incansável para corresponder às necessidades da população. Concretizam os princípios da Carta Maior, que é o principal combustível para a erradicação das desigualdades. Se essa é a nossa missão constitucional, que continuemos incansáveis na defesa das liberdades e das igualdades, tal como foram os ministros que nos antecederam, o ministro Sepúlveda pertence, e tal como certamente serão os ministros que para cá virão quando da nossa aposentadoria compulsória. Ele também disse que dirigir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça foi uma tarefa complexa. Os colegas que passaram por essa cadeira bem sabem que aqui não se vivem dias fáceis. No entanto, felizmente, nunca estive sozinho nesta cadeira. Me lembro, ministro Toffoli, da primeira advertência que Vossa Excelência me fez. Eu conheço os rigores dessa cadeira. As agruras dessa travessia foram mais leves, porque a Corte demonstrou, nesses 2 anos, uma coesão impenetrável. E na última sessão, como presidente do STF, o ministro Luiz Fux recebeu uma série de homenagens. Há 11 anos, Fux chegou a esse Supremo Tribunal Federal, indicado pela presidente Dilma Rousseff. Também aqui imprimiu, como ministro, a sua marca indelével em julgamentos históricos como o da Lei da Ficha Limpa, do financiamento de campanha, da terceirização, do transporte individual de passageiros por aplicativos, das audiências de custódia, do marco legal do saneamento e do Código Florestal, em meio a muitos outros. Devo acrescentar que sua firme e ponderada defesa da democracia ajudou a atenuar radicalizações e a diminuir as tensões trazidas por ataques indignos ao tribunal e seus ministros. Aqui, ninguém respondeu ofensa com ofensa, agressão com agressão, grosseria com grosseria. Somos feitos de outro material e praticamos outros valores, ligados ao bem, à justiça e ao respeito ao próximo. Vossa Excelência passa adiante para a queridíssima ministra Rosa Weber, um tribunal unido, fraterno e que desempenha exemplarmente seu papel de guarda da Constituição e de defesa das instituições democráticas. Vossa Excelência, senhor ministro-presidente Luiz Fux, sempre se pautou com o respeito à contribuição dos seus eminentes pares e pelo tratamento urbano em relação às partes e seus patronos, bem como pelo elevado respeito para com o Ministério Público Brasileiro, no que posso bem dar o testemunho na qualidade temporária de Procurador-Geral da República. Vejo Vossa Excelência como teoria, como modelo exemplar, capaz de reagir quando necessário e de ser cordial quando é preciso. Receba Vossa Excelência, creio que em nome dos advogados presentes, o nosso abraço e a nossa felicidade vê-lo de volta à bancada que tanto honrou. Em um período histórico
caracterizado por uma acelerada virtualização dos serviços públicos, a que se soma o democrático crescimento do acesso à justiça e o acesso ao Poder Judiciário. Não há dúvidas que Vossa Excelência foi a pessoa certa para liderar essa transformação no Poder Judiciário, pela qual também passaram todos os demais poderes da nossa República. A sensibilidade de Vossa Excelência com as pautas da cidadania marcou sua gestão. Por meio dos julgamentos pautados, o Tribunal direcionou grande atenção aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Além disso, como presidente, o ministro Luiz Fux manteve o respeito de sempre pelas prerrogativas da advocacia, também é um justo registro. Isso demonstra, mais uma vez, o grande apreço do presidente pelo jurisdicionado, a quem todos nós, que cumprimos funções essenciais à justiça, devemos servir. Nós, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não guardamos nada menos do que, para além de um profundo respeito ao ministro Fux, a mais profunda admiração por suas características pessoais e suas características de liderança. Só no seu primeiro ano de gestão, o senhor, em momento pandêmico, produziu nessa corte, juntamente com seus pares, mais de 100 mil decisões. O senhor criou um recorde histórico que, desde 1996, não era superado. No campo do Conselho Nacional de Justiça, o senhor ergueu sua gestão em 5 pilares relevantíssimos, aproximando o judiciário brasileiro da sociedade, que é a expectativa de todo o povo brasileiro. O ministro Luiz Fux ainda fez um balanço das ações dele na presidência da mais alta corte do país. As principais delas foram reunidas em uma reportagem especial produzida pela nossa equipe da TV Justiça, que você acompanha agora. De setembro de 2020, Luiz Fux tomava posse como 49º presidente do STF e como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Que numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósitos. A cerimônia foi diferente das outras. A gente estava em plena pandemia de Covid-19. Nos 2 anos que vieram pela frente, o isolamento social não foi empecilho para a produtividade do tribunal. Só no primeiro ano da gestão do ministro Luiz Fux, o Supremo tomou quase 100 mil decisões. E por causa da pandemia, a Corte teve que julgar muitas ações relacionadas ao assunto. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados os conflitos políticos. Quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas. Quer vacina, emprego e comida na mesa. As decisões da Corte sobre a pandemia estão reunidas nesta publicação em português e inglês, a Case Law Compilation, para estimular o diálogo com lideranças científicas, jurídicas e políticas do país e do exterior. O Supremo julgou outros temas relevantes, muitos deles relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da Agenda 2030 da ONU. Na área administrativa, várias medidas foram adotadas. Foi lançado mais um robô de inteligência artificial, a RAFA, uma ferramenta que classifica os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O site do tribunal também ganhou o programa Corte Aberta. O cidadão clica em painéis estatísticos para ver as decisões dos ministros, o acervo de processos, as pautas do plenário, os casos de repercussão geral. O ministro Luiz Fux também criou 2 secretarias para priorizar a vocação constitucional da Corte: a de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação e a Secretaria de Gestão de Precedentes, que contribuiu para a redução de processos. Graças a esse esforço hercúleo da nossa Secretaria de Precedentes,
na data de hoje, temos a satisfação de afirmar que alcançamos marca recorde, a saber, o 100º tema de repercussão geral proposto durante o biênio desta presidência. Em 2021, o presidente inaugurou o Museu da Corte, idealizado pelo ministro Dias Toffoli. O espaço de quase 1.000 metros quadrados tem centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na era da República. Em 2 anos no comando do tribunal, o ministro Luiz Fux foi incansável na defesa da democracia, das instituições e das decisões da Suprema Corte. Num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. Na abertura deste semestre, o ministro defendeu mais uma vez a democracia e também o sistema eleitoral nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. Estamos chegando ao final de mais um Plenárias. Nessa semana, por conta da despedida da presidência do ministro Luiz Fux, até utilizamos pouco o seu profundo conhecimento das sessões aqui, né, Karina? Mas na próxima quarta-feira já tem encontro marcado sob a nova presidência da ministra Rosa Weber. A gente se vê no Direto do Plenário. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.